Eles foram o grande gatilho que fez o Bitcoin cair 50% em 2021. Foram responsáveis por uma queda de 20% do hash rate em apenas 48 horas. E até hoje são uma das maiores incertezas do mercado quando a gente fala do Bitcoin. E é claro que eu tô falando da China. Eles se tornaram uma das maiores fontes de medo no mercado, porque como qualquer outra coisa na China, a gente nunca tem muitos dados claros sobre o que eles estão fazendo. E isso levanta os maiores questionamentos das quedas do Bitcoin. Será que ela, a China, a grande manipuladora do mercado? Por isso hoje eu vou tirar algumas coisas da frente, desmistificar esse tema, para te mostrar em pouquíssimo tempo uma parte da história que pode ser que não te contaram até hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou Vinícius Bazan, sou CEO e fundador da Underblock, uma empresa 100% focada em cripto. Estou nesse mercado já há 10 anos e eu já vi de tudo que você pode imaginar. Eu já passei pelos mais altos e baixos do mercado e vi sim a China impactar o mercado de cripto, mas não do jeito que muitas vezes contam para você. Eu reuni alguns dados que podem ser muito úteis para você tomar uma boa decisão na hora de fazer os seus investimentos e entender o que está por trás de cada movimento do mercado. Então vamos começar do começo. Antes de tudo, a gente tem que entender como funciona a mineração do Bitcoin, isso de um jeito muito simples. O minerador nada mais é do que um supercomputador que resolve problemas matemáticos super complexos, que é o processo que a gente chama de validação das transações na blockchain. E quando ele resolve esses problemas, ele recebe novos bitcoins como recompensa. E a grande beleza do Bitcoin é que a mineração é completamente descentralizada. Ou seja, existem várias máquinas de mineração espalhadas pelo mundo inteiro, em um monte de país. E enquanto existir apenas uma única que seja ligada, a blockchain segue funcionando e as transações seguem sendo validadas. Só que quanto mais mineradores, ou mais precisamente, mais hash rate, que é o poder computacional, maior o grau de segurança da rede. Então é interessante que isso cresça ao longo do tempo e é exatamente o que vem acontecendo com o Bitcoin. Então, se você entendeu até aqui, já deixa um like nesse vídeo, porque agora vem a parte da China na jogada. Onde que entra a China nisso tudo? Em 2021, a mineração do Bitcoin era extremamente concentrada por lá. Mais de 50% do poder computacional, do hash rate, vinha do solo chinês. E você pode ter uma noção disso pela distribuição de gasto elétrico pelo mundo naquela época. A China gastava 75 terawatt-hora por ano, enquanto os Estados Unidos tinham apenas 4, uma diferença absurda, quase 20 vezes maior. E no meio de 2021, veio o que ninguém esperava. O governo chinês proibiu completamente a mineração de cripto, num evento que ficou conhecido como China Ban. Quase que imediatamente, o hash rate, o poder computacional das mineradoras na China foi para zero, causando um pânico enorme no mercado e uma correção de 50% no preço do Bitcoin. Similar ao que a gente viu recentemente acontecer. Só que em poucos meses, esse hash rate voltou e voltou maior ainda. E é aqui que está o pulo do gato. A China proibiu em 2021, e aí o que os mineradores fizeram? Eles simplesmente migraram para outros países. Esse gráfico aqui mostra como os Estados Unidos passaram a ser o país dominante no poder de mineração do Bitcoin, com mais de 35% do hash rate. Colocando em outras palavras aqui, a mineração ela é como se fosse água num sistema de cano. Se você bloquear uma ramificação, você ainda tem o fluxo se redistribuindo pelos outros caminhos. E é isso que confere ao Bitcoin aquela característica que a gente chama de antifragilidade. Você pode bater nele, você pode tentar impedi-lo, mas o Bitcoin em si simplesmente não se importa. A rede se redistribui e ela se reajusta. Só que você pode me perguntar, pô, Bazan, mas por que a mineração sempre vai se reajustar? Bom, tem essa própria parte da migração dos mineradores, mas tem um outro ponto que o Satoshi previu com maestria. Ele já sabia que isso poderia acontecer e criou algo chamado de ajuste de dificuldade. Se poucas pessoas estiverem minerando, o algoritmo deixa mais fácil, porque a competição é menor. Se muitos mineradores estão concorrendo, o algoritmo automaticamente aumenta essa dificuldade. Então sempre vai operar em equilíbrio como se fosse a demanda por mineração no mercado. Para quem só acredita vendo, a gente acabou de passar pelo maior ajuste de dificuldade para baixo desde 2021, justamente quando a China tinha proibido a mineração por lá. Ficou instantaneamente mais fácil minerar bitcoins e aqueles mineradores que estavam pressionados antes, eles puderam voltar a ter saúde financeira na rede. Então, na prática, a maior parte das vezes que eu vejo notícias ou comentários, posts das pessoas falando que a China é uma grande manipuladora e ela é o grande risco do Bitcoin, a gente tem que separar que, de um lado, sim, é um país gigante, é um governo extremamente poderoso, tem muitos dados e informações que são bastante opacas quando a gente olha para os dados da economia chinesa, por exemplo, e sim, pode ter um impacto no Bitcoin. Mas tem muita gente que acaba olhando para uma espiral da morte, ou como se a China fosse a única detentora de poder computacional no mundo para o Bitcoin que pudesse fazer o que ela bem quer. Isso muitas vezes acaba fazendo as pessoas tomarem decisões erradas. E aí que entra o ponto, Você já entendeu que do ponto de vista da mineração, por mais complexo, por mais porrada que a China ou qualquer outro país dê no Bitcoin, ele vai lá e se reajusta. A gente viu o próprio mix dos países mudar muito nos últimos anos. E vai sempre depender se a regulação é favorável para aquele país ter mineradores e também se o custo de energia é interessante. E aí que entra justamente a jogada dos Estados Unidos com o
Donald Trump nos últimos anos. Ele começou a criar não só um ambiente regulatório muito melhor para as empresas de cripto, mas como também começou a trazer um ambiente muito mais propício para as próprias mineradoras atuarem no país. Tanto que hoje o hash rate está bem mais concentrado lá do que no passado, e o próprio filho do Donald Trump, o Eric Trump, comanda uma das empresas maiores de mineração do mundo hoje, que é a American Bitcoin, que tem o objetivo de minerar 2% do supply dos bitcoins. E aí entra um ponto justamente do que o Trump tem falado, e eu quero que você pense um pouco nele. You know, I'm a big crypto person. I'm the one that probably helped crypto more than anybody because I believe in it. And the reason I believe in it is because if we don't do it, Scott, I think we can say then China's going to do it, right? Yes, sir. If we don't do crypto, then China's going to do it. Ele já falou inúmeras vezes, não só na campanha eleitoral, como muitas vezes depois, quando ele já estava no governo americano, que ele está preocupado em fazer os Estados Unidos se tornarem uma capital cripto no mundo. Porque nas próprias palavras dele, se eles não fizerem, a China vai fazer. E se ele diz isso é porque ele realmente acredita que a China está fazendo alguma coisa relevante. Eu acredito que ele tem razão. Eles têm poder de mudar a dinâmica quando proíbem mineração, mas eles também têm muito interesse nisso, porque o Bitcoin é a única moeda não soberana que ninguém controla, é extremamente escasso e é um meio digital para a nova economia. Ou seja, quem chega primeiro ganha muito poder aqui. Tanto é que, assim como os Estados Unidos, a China sim também tem uma grande reserva de bitcoins. Então, recapitulando para quem tem medo de que a China possa ser o grande manipulador do Bitcoin. Se a China proíbe a mineração, por exemplo, o hash rate sim imediatamente cai. Só que a dificuldade da rede da mineração se ajusta logo depois. A mineração fica mais fácil, mais atrativa e consequentemente mais lucrativa e atrai novamente mais mineradores. Então esse sistema fica sempre em um equilíbrio. Não tem essa de espiral da morte, o sistema sempre vai se reajustar. Lá em 2021, o Bitcoin se reajustou. Ele voltou a crescer em poder computacional e segurança. Ele ficou muito maior hoje do que ele era no passado. E o preço também subiu junto com muito mais adoção. Hoje a China é muito menos representativa para o Bitcoin do que em 2021 e o desligamento de máquinas por lá importa. Eles desligaram 400 mil máquinas de mineração. Mas não é só isso que vai definir o preço ou a trajetória de médio e longo prazo do Bitcoin. Tem vários outros fatores, como a própria adoção institucional. Então, você pode dormir em paz, ignorando o ruído, sabendo que por mais volatilidade ou incertezas que existam no mercado, o caminho de longo prazo é bastante claro e você deve estar posicionado nele. Inclusive, se você sabe que o futuro para o Bitcoin e para as demais criptomoedas é para cima e quer aproveitar o momento de agora para se posicionar, para poder lucrar nos próximos meses, nos próximos anos, faço um convite para você. Tem um link aqui na descrição. Clica nele, dá uma olhada no que eu preparei para você, que vai te ajudar muito na sua caminhada aqui. Beleza? Espero ter te ajudado. Se inscreva aqui no nosso canal para você receber mais conteúdos como esse, deixa seu like no vídeo e te espero numa próxima.